Então vamos lá? Olha, é muito comum, né, para o iniciante aqui descobrir o mundo das ações e começar a fazer investimentos somente em ações, né? Somente em empresas, larga a renda fixa, larga tudo quanto é coisa e decide que quer ali apenas começar a investir em ações, que acha que vai ficar rico e essa coisa toda. Isso é um pensamento completamente incorreto. Uma boa estratégia de investimentos, ela é diversificada. Então você tem que ter tanto ali investimentos em renda fixa, quanto investimentos em renda variável e dividir esses investimentos, ações, fundos imobiliários. Você pode também optar por fazer uma reserva de valor em ouro, alguma coisa ali de Bitcoin. Você pode e deve ter investimentos no exterior, né? Por que diabos você concentraria todos os seus investimentos em um único país? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre investimentos no exterior e mais classes de investimentos, inscreve no canal, deixa o seu like pra gente saber aqui que estamos te ajudando de alguma forma. E hoje a gente vai falar sobre uma das classes de ativos mais importantes aí, que são os fundos imobiliários. Por que os fundos imobiliários são tão interessantes? Principalmente para os investidores de ações. Porque quando você investe em ações ali, você está tomando um risco um pouco maior, né? E é lógico que esse risco vem associado ali de uma maior rentabilidade. Quando você tem ali renda fixa, você tem menos risco e normalmente, na maioria dos ativos ali, você tem uma rentabilidade menor. E nos investimentos em renda variável, você tem um rendimento maior, só que mais arriscado. Os fundos imobiliários, eles são um investimento exclusivamente de renda variável, mas eles estão ali num limite entre o seguro e o muito inseguro. Por quê? Porque eles estão associados a imóveis. E eles estão associados a imóveis de forma que você não pode se endividar ali, né? Esses imóveis não podem ser endividados, eles são empresas ali, são como fossem condomínios, né? E eles não podem se endividar, eles não podem usar então os imóveis para dar ali no hipoteca, alguma coisa. Esses imóveis são bem estáveis, diferente das empresas que podem ter uma dívida crescente, né? Pode fazer um monte de coisa e lógico, né? Tem um resultado muito maior porque está se arriscando muito mais, está crescendo muito mais. Os fundos imobiliários, ao passo que eles não crescem tanto, né? A valorização deles é mais lenta e gradual de acordo com os imóveis ali. Eles também garantem uma receita mensal ali para o investidor, né? Então o investidor todos os meses ele costuma ter um lucro ali advindo desses fundos imobiliários, que funcionam na maioria dos fundos de tijolo, de logística ou de shoppings ali, funciona com você recebendo ali um rendimento mensal todos os meses. E, além disso, eles garantem uma robustez para a sua carteira, tornam essa carteira menos volátil no sentido de que, enquanto o mercado de ações oscila assim dessa maneira, ninguém precifica uma casa de diferentes formas todos os dias, né? Uma casa que custa 1 milhão, ela não vai custar 100 mil reais de uma hora para outra. Ela vai ali gradativamente mudar de valor ou perder o valor, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente ter em cabeça quando a gente fala dos fundos imobiliários. É uma estratégia importante, eu uso, não sou um grande investidor de fundo imobiliário, porque eu acho que atrasa um pouco na idade que eu tô, né? Ficar recebendo esses rendimentos toda hora, eu prefiro empresas ali que tem um projeto que pode crescer muito mais, pode se alavancar muito mais, mas eu tenho fundos imobiliários ali. E eu vou falar aqui 3 fundos imobiliários que são muito bons e muito fáceis de analisar também para os investidores iniciantes. Por que, Raul, que a gente vai falar aqui desses fundos imobiliários e não de outros, né? Porque é o seguinte, quando você pega um fundo imobiliário ali que tem investimentos em CRIs ali, por exemplo, né? O que são os CRIs ali? São investimentos de renda fixa associado ao ramo imobiliário. Não são investimentos ali em edificações, não são investimentos de aluguel, então eles são mais voláteis um pouco, apesar de ser um investimento de renda fixa. Muita gente não sabe, se você tem um fundo imobiliário ali na sua carteira, acha que está investindo em imóveis e está investindo, na verdade, em renda fixa, né? Então é muito importante você prestar atenção nisso. A gente vai falar aqui sobre alguns fundos imobiliários que não têm ali, né, uma grande participação em CRIs ou em outros investimentos de renda fixa. A gente vai falar aqui que são os fundos imobiliários que a gente chama ali de tijolo ou os de shopping, que estão associados diretamente à exploração de imóveis em si, tá? O primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar é o XP Malls, né? O XPML11, ele deu uma sofrida aí com a crise e tudo. Cada cota dele ali está custando R$ 101,20, né? Um fundo imobiliário bem interessante. Como é que está dividida ali a alocação de investimentos? Isso aqui é uma coisa que você tem que prestar muita atenção na hora de escolher um fundo imobiliário. E você olha aqui, olha só, renda fixa e outras aplicações de caixa, 3,5%. CRI conversível, né? Ou seja, o tal dos CRIs aí, ele tem ali 5,4%.
Fundos imobiliários, outros fundos imobiliários, e tem investimento em outros fundos imobiliários, 1,3%. Sempre observe ali o investimento por classe de ativo dos fundos imobiliários. Quando você é iniciante, o ideal é que você pegue ali fundos que têm grande exposição em imóveis, né? Lembrando que isso não é uma recomendação de forma alguma, é simplesmente um vídeo para te ajudar no processo de tomada de decisão. Você não deve investir em nada só porque você viu no vídeo do YouTube, essa é a melhor forma de perder dinheiro no mercado, tá? Então você olha ali os imóveis, né? É 89,9%. Quando você está comprando esse fundo imobiliário aqui, você está investindo em imóveis. E nem todo fundo imobiliário é assim. Como você já deve ter percebido aqui na alocação de ativos, alguns podem ter mais crise ali do que imóveis em si. E quando você está falando de garantir uma parte robusta para sua carteira, o que você menos quer, né, é ter mais aplicações de renda fixa, outra coisa desse tipo. Você está procurando ali a robustez de um imóvel, né? Que é por isso que esses investimentos são tão famosos no Brasil, porque as pessoas acreditam no Brasil erroneamente que quem compra terra nunca erra. Fundos imobiliários são investimentos arriscados, apesar de vir ali, principalmente da exploração de imóveis. Então o que esse fundo faz? Ele investe ali principalmente em shoppings, ele é dono de alguns shopping centers e o foco dele é explorar o aluguel dessas lojas, aluga ali para os lojistas e tudo, e você comprando uma cota dele, você se torna sócio desses shoppings ali, um pequeno sócio, né? E você vai receber uma participação nesses inquilinos. Os fundos de shopping têm uma vantagem em relação aos outros, apesar de agora a gente estar falando de uma crise deles, né? Porque eles têm diversos inquilinos, eles têm diversos segmentos de empresas ali dentro, varejo, alimentação, tecnologia. Quando uma coisa não está indo bem, outra coisa pode estar indo bem. A XP atua aí por meio de participação em mais de 10 shoppings no Brasil, né? São 12 construídos e um em construção. A área bruta locável aí de 382.390 metros quadrados. Então é bem louco aí. A ABL própria de 107.660 metros quadrados. A taxa de vacância, que é a taxa de quanto está vago dessas salas ou desses imóveis, né? Que a gente mede, que a gente usa para ver se está bem alugado ou não. Essa taxa de vacância, quanto menor, melhor, né? Então a taxa de vacância ali está em 4,1%, muito interessante para um shopping, né? O PVP, ou seja, o preço por valor patrimonial, quantas vezes você está pagando nesse patrimônio, o ideal é que esse número sempre esteja próximo de 1, porque imagina, você está comprando um imóvel ali por 50% acima do preço, é diferente de uma empresa. Uma empresa você não vai avaliar ela só pelo patrimônio, ela tem um lucro, outras coisas, mas imóveis a gente avalia pelo valor do imóvel, né? Então quando você está investindo aqui em XP, existe ali um PVP de 0,93 vezes, está abaixo do patrimônio. Se você fosse comprar só os imóveis, né, sem o fundo você estaria pagando mais barato aqui por esses imóveis do que montando do zero para você. Então tá muito interessante. O ideal é que não esteja acima de 1 aqui, ou muito acima de 1, tá? Às vezes um pouquinho acima até tudo bem, mas não muito acima de 1. Então é muito importante vocês prestarem atenção nisso, o PVP ali em 0,93. E por que eu falei que esse é um bom fundo para iniciantes? Pela facilidade de observar como funciona. Todo mundo sabe como funciona o shopping. A gente não deve investir em coisas muito distantes da nossa área de atuação. Se você não sabe como funciona uma coisa, como é que você pode colocar o seu dinheiro nela, né? E todo mundo sabe como funciona o shopping, todo mundo sabe como o shopping ganha dinheiro. Aluga ali para os lojistas e vai pegar esse dinheiro ali e repassar para a gente como investidor, né? Então você está recebendo o dinheiro dos aluguéis. Isso é muito simples, os fundos imobiliários, eles têm que distribuir pelo menos 90% ali do resultado deles, né? Em forma de dividendos, aí, de proventos para você. Então você acaba recebendo ali os proventos desses aluguéis. Você comprou uma cota, você já começa a receber os seus proventos. Então, a XPlog, né, que é um fundo ali de logística, o XPLG11, né, ele está na cotação de hoje a R$ 126,52. O que é o ramo de logística, Raul? Então, aqui, esse fundo, ele controla vários imóveis ali, que são imóveis onde as pessoas têm galpões, por exemplo, as empresas. Você tem um estoque aqui, eu tenho que pôr meu estoque em algum lugar antes de eu enviar para o meu cliente. E aí eu tenho galpões que me ajudam com isso. Eu deixo um galpão perto aqui da cidade de São Paulo. Quando eu precisar de um negócio, vai lá no galpão, busca e leva para o cliente. Então esses galpões, eles funcionam mais ou menos nesse formato, são galpões de logística para facilitar a logística das empresas, né? Elas ficam ali com os produtos delas e facilita a logística quando um cliente compra, pega nos galpões e leva para os lugares. Então esse é o famoso fundo aí de logística, ele tem vários imóveis de logística. Então é uma perenidade muito interessante que esse setor tem, né? O setor de imóveis para logística, porque isso as empresas, mesmo durante a crise ali, a empresa não tem como se desfazer do estoque dela, das coisas dela, então ela sempre tem que ter aqui esse negócio. A empresa pode até se desfazer ali de uma sede mais cara, alguma coisa, mas não de um galpão, né? É muito difícil que ela vai precisar guardar as coisas. Quanto mais de lojas ela se desfizer, mais de espaço ela vai precisar para armazenar essas coisas, inclusive. Então ali, você olhando os investimentos por ativos, né? Você sempre loca por classe de ativo, a gente vê ali 1% só em renda fixa e 99% em imóveis, né? Então você vê ali a localização dos imóveis, a gente tem em Santa Catarina, tudo ali principalmente na região
região sul e sudeste ali, né, que a gente vê bastante. Então a gente vê ali a taxa de vacância dele também está em torno de 4%, né, uma taxa de vacância relativamente baixa. Esse número ideal é que esteja sempre no menor número possível, porque imagina, se eu tenho uma coisa de 100 imóveis ali, 50 estão desalugados, se eu tenho 50% de taxa de vacância, a administração não está tão boa, né, gente? Ela não está conseguindo alugar ali esses imóveis e você vai ter metade da rentabilidade tendo os custos, né? Imagina que você tem um prédio inteiro, se ele está metade desalugado, você tem todos os custos que você tem que pagar ali. Então é um problema. Então o PVP dele aqui, o preço por valor patrimonial, está 1,16 vezes, já está ali num número considerado mais alto, né? Cada vez que você está comprando ali o patrimônio, você está comprando ele 16% acima ali do preço que talvez você deveria comprar. É óbvio que existe isso dentro da normalidade, ninguém vai te vender sempre abaixo, né? Por que vão ficar vendendo sempre abaixo, senão as pessoas comprariam todas. Mas devido aí à crise, muita gente começou a escolher os fundos de logística. E logística é uma coisa, novamente, que todo mundo entende. Então, fique sempre dentro da sua área de atuação. Tanto na hora de escolher empresas, dentro da sua zona de competência. Se você não sabe nada sobre um negócio, você não deve investir nesse negócio. E lembrando novamente, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? Você não deve escolher um fundo para investir, ou qualquer coisa, um fundo imobiliário para investir, ou uma ação para investir, ou qualquer outra coisa só porque você viu no YouTube. Estude, leia, saiba um pouco mais. Isso aqui é muito superficial para você escolher. Outra coisa que vocês não estão sabendo ainda, lá no Instagram, @o_raul_sena, tá rolando um conteúdo diferente do daqui, tá? Então dá uma olhada que tá muito legal. Agora aqui a gente vai falar do último fundo imobiliário muito bom para iniciantes também, o HGRE11, tá? O que ele é? Ele é um fundo de laje corporativa. Então o que o fundo de laje corporativa faz? Ele faz basicamente ali alugar para empresas, né? Por exemplo, aqui a gente está dentro de agora de uma laje corporativa. Então aqui você tem aqui essas salas, né? Imóveis comerciais ali, principalmente para escritório, esse tipo de coisa. Claro que esses fundos aqui têm imóveis bem mais caros, muitas vezes, né? Bem mais bonitos do que esse aqui. Se bem que eu estou aqui no imóvel muito interessante. Mas normalmente são esses tipos de imóveis ali para escritórios ou para empresas de modo geral. Aqueles prédios espelhados, que você vê aquela coisa maravilhosa. Normalmente não tem um dono só, né? Uma coisa que muita gente não sabe é que são por fundos, né? Muitas vezes as pessoas vão ali, todo mundo junto se reúne e cria um fundo imobiliário para criar essas propriedades primeiro, às vezes construir essas propriedades e depois para receber o dinheiro dos aluguéis. Se você escolhe os fundos imobiliários do tipo que tem propriedades e que tem a receita vindas de imóveis, você acaba ali recebendo o seu dinheiro dos imóveis. Cuidado com isso, que nem todo fundo imobiliário é de imóveis. Às vezes ele está associado ao negócio de imóveis, que é o que eu falei lá no começo. Presta muita atenção na alocação dos ativos. Então aqui, a alocação dos ativos desse, ele tem ali pouquinho, né? 0,5% em CRIs, ele tem 1% em outros fundos imobiliários, ele tem ali mais 1,5% em renda fixa, deve ser o dinheiro do caixa ali que eles usam para manter, né? E ele tem 97% ali de alocação em imóveis, né? São mais ou menos 21 imóveis em tudo quanto é lugar aí, né? Você pode ver São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Então, assim, é muito legal. E aqui tem uma coisa interessante aqui. Por quê? Eu falo para vocês sempre evitar correlação de investimentos. O que é correlação de investimentos, Raul? Imagina que você investe em um fundo imobiliário e o principal cliente dele é uma empresa que você investe também. Se essa empresa quebrar, você vai perder dois investimentos numa tacada só. Primeiro, esse fundo imobiliário aqui, ele tinha um cliente que era essa empresa aqui que você estava investindo. Então, na hora que essa empresa quebra, o fundo imobiliário aumenta a taxa de vacância e você acaba ali perdendo também dinheiro na sua empresa. Então, é uma coisa problemática, né? Quando uma empresa estiver indo mal, você vai ter duas vezes ela indo mal na sua carteira. Toma muito cuidado com investimentos correlacionados, tá? Não é bacana fazer isso. Então, aqui um resumo dos clientes aqui dessa empresa, só para vocês verem que isso pode acontecer. Então, aqui você tem o locatário dela é a TOTVS, é uma empresa que está aberta na bolsa, a Vivo, né? São duas empresas ali que têm 19% e 16% respectivamente. Agora você imagina, você tem esse fundo imobiliário e você tem TOTVS e Vivo. Se entrou numa crise para o setor da TOTVS e da Vivo ao mesmo tempo, é uma coincidência, estou só simulando para vocês, 40%, por exemplo, da receita desse lugar de ir embora de uma vez, eles fecham ali, não mantém mais essa sede e você acabaria perdendo dinheiro. Isso aí, você tem que evitar a correlação, tá? Todos os estudos mostram que quanto menos correlação tem na sua carteira, melhor ela performa ao longo dos anos. Então a taxa de vacância dele está ali em 21,86%, né? E ele está sendo negociado a um PVP de 0,86%, ou seja, está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, principalmente por conta da vacância financeira que ele tem aí, que você pode ver também, que está nos níveis ali que as pessoas acabam não gostando tanto, não está explorando muito bem esses imóveis. É óbvio aqui que esses são bons fundos para você fazer uma avaliação, não são bons fundos para você investir de uma hora para outra e tudo mais,
Quando eu falo que são bons para iniciantes, é bom para você dar uma olhada, para você estudar, para você começar a prestar um pouco mais de atenção nisso. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal e, é óbvio, deixar seu like e fazer um comentário, que eu sei que vocês estão competindo aí pro primeiro espaço. Inclusive, beijão aí pro Thiago, pra Iris, para várias pessoas que estão aí competindo por esse primeiro espaço. Então, beijão, tchau, tchau, vejo vocês no próximo vídeo.